Você controla suas emoções ou as suas emoções controlam você? Quantas vezes a racionalidade deu lugar à impulsividade e você acabou agindo de uma forma que não gostaria? Hoje nós vamos falar sobre gestão das nossas emoções. Eu me chamo Paula Roveda, sou professora e mentora em desenvolvimento humano e falo sobre saúde mental e bem-estar aqui e nas outras redes. Se você quiser me acompanhar por lá, é no @paularoveda_, vai ser uma grande alegria ter você lá comigo também. Eu nem preciso falar para você o quanto é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a gerenciar as nossas emoções. Muito tem se falado sobre o domínio das nossas emoções, mas na verdade o que eu acredito é que não existe a gente dominar, mas existe a gente aprender a lidar. E o que é essa gestão emocional? É a gente aprender a lidar com tudo aquilo que faz parte da nossa condição humana, que é intrínseca do ser humano, que é lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a ansiedade, entre diversas outras emoções que a gente sente, que faz parte, né, da nossa vida sentir. Então, como que a gente lida, como que a gente reage a tudo isso? E mesmo as pessoas que já buscam estar mais autoconscientes, saber lidar melhor com as suas emoções, ainda assim ninguém está livre de se pegar em alguns momentos agindo com maior impulsividade, de estar respondendo de uma forma que não é a que você gostaria, de estar muitas vezes ali nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida, falando aquilo que não devia. Então, quanto mais você aprender a lidar com essas emoções, mais você vai conseguir também controlar esses impulsos que acabam acarretando consequências para a nossa vida. Então, quanto mais você aprender a observar quando essas emoções surgem e a gerenciar as tuas emoções, melhor vão ser os teus resultados, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E o que seria, como que a gente faz para a gente estar lidando de uma forma melhor com as nossas emoções? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as emoções, elas fazem parte, elas são intrínsecas à nossa experiência humana. Não existe a opção da gente não sentir. E, na verdade, esse não sentir, ele também não é saudável. Porque o que acontece? É que a gente vai ter dois extremos. A gente vai ter as pessoas que acabam aumentando desproporcionalmente as suas emoções, acabam mergulhando-se, afundando muito nessas emoções, e a gente vai ter as pessoas que acabam reprimindo, suprimindo essas emoções, não dando atenção para elas. Esses dois extremos, eles não são saudáveis, então a gente precisa aprender a navegar, né, nessas emoções pelo caminho do meio, que é você observar essas emoções de uma forma onde você, primeiro passo para você lidar com elas é você identificar que elas estão ali. E só o ato de você identificar e nomear, ele já é regulador, ele já começa a fazer com que você regule as suas emoções. E foi muito interessante, porque eu me programei aqui para gravar alguns episódios do podcast para vocês, e a gente tá com muito barulho hoje, aqui na rua e tudo mais. Isso tava me gerando um estresse, porque eu tive que repetir diversas vezes para conseguir entrar na gravação. E toda vez que eu ia gravar, vinha um cachorro, latia, uma moto passava. E aí, toda vez que eu tava ali na linha de raciocínio, passava e cortava. E aí eu falei assim pra Brandes, nossa, tô com raiva disso já tô irritada com isso. Eu disse, olha só, exatamente no dia que eu vou gravar sobre gestão emocional, ela ainda brincou, né? Tipo assim, pra gerenciar as emoções mesmo, pra lidar. Porque tava começando a me deixar ansiosa e estressada o fato de ter que repetir ali várias vezes barulho e me desconcentrando muito. E só o fato de eu ter nomeado e ter dito, nossa, eu tô com raiva dessa situação, tô com raiva de várias vezes perder a linha do raciocínio, eu já tô me sentindo bem melhor agora. Eu já tô me sentindo muito mais calma. E é interessante porque isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês é algo que eu experiencio muito, é algo que eu ensino muito e que de fato funciona muito e é muito simples. Porque o primeiro ponto para a gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções é a gente conseguir saber o que a gente está sentindo. É a gente perceber quando uma emoção chega. Porque se você não tá consciente para quando essa emoção ela tá chegando, você pode começar a entrar nela de uma forma que não vai ser saudável para você, não vai te ajudar naquilo que você quer fazer, nos teus objetivos, ela vai acabar te atrapalhando. Mas no momento que você observa
e que você não julga ela, não tenta reprimir ela ou tenta expulsar ela, porque não tem nada de errado com as emoções, na verdade, elas vêm para nos sinalizar algo, elas vêm como um mensageiro, né? Como algo que está ali para nos mostrar que tem algo que não está funcionando, tem algo que não está, né, bem encaixado. E elas não estão de todo mal. Com certeza elas não são. Na verdade, cada emoção ela vai trazer consigo uma força de ação que vai te colocar no movimento. Por exemplo, a raiva de uma situação, ela cria uma movimentação, ela faz com que você muitas vezes saia da inércia e haja. A questão está em quando você canaliza, em quando você utiliza dessa energia, que é a nossa emoção, de uma forma que não é saudável. Por exemplo, a raiva é emoção, mas a agressão seria uma ação da qual você está reagindo, canalizando aquela energia de uma forma que não é a melhor. Você pode pegar essa raiva e colocar ela numa ação para realizar aquilo que você quer realizar, ou então, se você está ali com raiva de uma situação, você movimentar o teu corpo, você ir correr, você fazer algo intenso para movimentar aquela energia. Então, olha como é interessante, como é importante a gente estar consciente daquilo que está se manifestando no nosso corpo. E muitas vezes, antes mesmo da gente ter consciência dessa emoção, então de você conseguir perceber ela a nível racional, você vai sentir ela no teu corpo físico. Então, quanto mais você está conectado para as sensações que você percebe no teu corpo físico, mais você consegue identificar. E aí você começa a perceber, eu estou me sentindo ansiosa. Então, você nomear e dizer, eu estou me sentindo ansiosa, já é o primeiro passo. Quando você está com uma emoção realmente muito intensa, aí é interessante, primeiro, você identificar, você nomear, você lembrar que você não é as tuas emoções. Então, esse excesso de identificação com as tuas emoções, de você acreditar que você é as tuas emoções, é muito prejudicial. Mas quando você tem esse pensamento de que essa emoção ela é passageira e que ela vai passar, você consegue ganhar um distanciamento. E esse distanciamento vai permitir que você observe que ela está ali, que você não julgue, que você não entre em autocrítica, que você não queira reprimir, mas que você simplesmente passe a observar que ela está presente e que ela está querendo sinalizar algo. Quando você vai investigar, depois que você conseguiu se acalmar, só esse processo de você identificar, de você reconhecer no teu corpo aonde que ela está se manifestando, de você conseguir nomear, perceber, não se identificar, não entrar em julgamento, né? Ter esse posicionamento de entender que essa emoção ela é passageira, que você não é essa emoção, você já vai conseguindo se acalmar, se regular. Depois você pode investigar qual foi o pensamento que causou essa emoção. No momento que você investiga e que você percebe qual foi a tua perspectiva, a tua forma de pensar que estava causando, que gerou essa emoção em você. E se você construir uma nova perspectiva, uma nova forma de você pensar a respeito de uma situação, isso também faz com que você mude essas emoções, porque as nossas emoções elas vão derivar dos nossos pensamentos. E muitos desses pensamentos a gente não está consciente, porque eles acontecem a nível inconsciente. Então, você se questionar para entender qual foi o pensamento que você teve que causou aquela emoção é um processo muito importante para você também entender quais são as tuas crenças por detrás desses padrões de emoção, esses padrões de pensamento. No momento onde você está com as tuas emoções muito afloradas, onde você percebe ali que você está tendo reações emocionais, que elas estão se manifestando, você observar, você perceber no teu corpo aonde que essa emoção ela tá se manifestando. Prestar atenção no nosso corpo para entender aonde que essas emoções elas estão se manifestando nos capacita a tirar a nossa atenção desses pensamentos que por muitas vezes podem estar aflorando ainda mais essas emoções, utilizando o nosso corpo como uma âncora para que você possa se conectar com as sensações presentes. E quanto mais você vai se conectando, observando, percebendo aquilo que você está sentindo, mais você vai tirando o teu foco, a tua atenção desses pensamentos. A respiração é uma outra forma de você estar regulando as tuas emoções, de você estar acalmando o teu sistema nervoso. Então, se você percebe que mesmo você já tendo feito esse processo de ter identificado as tuas emoções,
de ter nomeado elas, de estar percebendo as sensações no corpo, você se conectar com a tua respiração. Então, você inspirar durante 4 tempos, exalar durante 4 tempos, e você fazer esse ciclo de respiração onde você vai fazer pelo teu diafragma, expandindo o teu abdômen, o teu peito, uma respiração bem completa, já tem o poder de estar acalmando, de estar regulando o teu sistema nervoso. Isso vai te acalmando e vai te trazendo, né, mais tranquilidade para que depois você possa entender quais foram os gatilhos que despertaram essas emoções. E um ponto muito importante aqui é a aceitação. É a gente entender que as emoções, elas acontecem porque faz parte da nossa natureza. E no momento que eu aceito que uma emoção está se manifestando, eu consigo lidar com ela. Mas enquanto eu fico negando, fico julgando, fico dizendo que eu não quero sentir aquilo, mais ela aumenta. Porque a gente reprimir as nossas emoções, a gente não olhar para aquilo que a gente está sentindo, isso não funciona. Assim como eu falei anteriormente, que você aumentar muito aquilo que você está sentindo desproporcionalmente também faz com que você se desregule muito. Então, qual que é a chave aqui para você entender? Quando uma situação acontece e você tem uma reação emocional, você pode se perguntar se essa reação emocional ela está condizente com a situação daquilo que está acontecendo, ou se de alguma forma você está reprimindo ou aumentando desproporcionalmente as suas emoções. Então, porque as emoções elas são saudáveis que a gente sinta. O que não é saudável é a gente não saber o porquê nós estamos sentindo aquilo. Então, é importante que você saiba o porquê você está sentindo, por que você está daquela forma. E lembrar sempre que as emoções, elas são transitórias. Então, quando você não entra nessa autocrítica, quando você não entra nessa não aceitação, mas sim, você aceitando, você não se identificando com essas emoções, elas tendem a passar, porque essa é a natureza das nossas emoções, assim como dos nossos pensamentos. Então, você permitir que elas passem, e elas passam no momento em que você aprende a se acolher melhor. E essa aceitação permite com que você ganhe uma pausa entre a tua emoção e a tua reação, e assim você possa escolher de forma consciente como que você vai agir ao invés de reagir de forma automática e muitas vezes tomando decisões, fazendo coisas que você pode estar se arrependendo depois. Então, o primeiro passo, você para e você sente com a tua emoção. Percebe aonde que ela está se manifestando no teu corpo físico, se é calor, formigamento, o que está acontecendo. Você vai primeiro levar a tua atenção para o teu corpo físico e para como ela está se manifestando. Feito isso, você percebeu que chegou uma emoção, que você está ativado emocionalmente. Antes mesmo dessa emoção ela crescer, o mais interessante é quando a gente consegue observar essa emoção chegando, antes dela se instalar de fato. Depois acaba se tornando mais difícil essa regulação emocional. Ela é possível? Claro que é, porém se torna mais difícil. Então, se você fizer nos primeiros segundos que você vai se observando, que você está começando a ficar muito ativado emocionalmente, mais eficaz vai ser esse processo. Então, assim que você percebeu essa emoção se instalando no teu corpo, você vai reconhecer qual é essa emoção. Então, você vai nomear: eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo com medo, eu estou sentindo raiva. Você vai nomear essa emoção. Terceiro ponto, você vai aceitar que a emoção está presente. Então, você vai sair do julgamento, você vai sair da negação, do não querer sentir, e você vai aceitar que aquela emoção está ali para te informar algo, que ela não é algo ruim, que a emoção não é algo que quer te prejudicar, muito pelo contrário, ela quer te ajudar. Você vai simplesmente reconhecer que ela está ali para que você possa ter esse diálogo com ela. Quarto ponto, você não se identificar, você lembrar que as emoções, elas não são quem você é. Assim como os teus pensamentos não são quem você é, as tuas emoções também não. Então, elas são passageiras, elas são transitórias. Você não vai se identificar. E o quinto ponto, assim que você estiver mais calmo, assim que já tiver passado essa emoção, essa reação emocional, você vai se questionar:
Qual foi o gatilho? Qual foi o pensamento que eu tive que provocou essa emoção? Qual foi a causa? Isso é muito importante para você entender quais são esses gatilhos que provocam essas emoções em você. Essas habilidades que eu tô te ensinando aqui, elas vão ser essenciais para que você consiga resolver os teus problemas, para que você consiga lidar melhor com situações que surjam, com pessoas, para tomada de decisões, no teu trabalho, no teu negócio. Então, você ter essas ferramentas, essa ferramenta aqui que eu te ensinei hoje, e você desenvolver isso, então quanto mais você praticar, quanto mais você conseguir observar as suas emoções, quanto mais você aprender a se regular, mais fácil isso vai ficando no longo prazo e mais isso vai te ajudar a você lidar melhor com aquilo que surge. Então, no momento que você perceber que uma situação tá te deixando muito ativado emocionalmente, se afasta daquela situação, vai para um espaço onde você possa ficar só com você mesmo, faz esse exercício e você vai ver como você já vai se sentir muito melhor e vai conseguir lidar melhor com aquelas situações, enfim, com o que estiver acontecendo ali naquele momento. E quanto mais você treinar, mais você desenvolver, mais essa habilidade vai fazer parte de você e vai se tornar algo muito natural. Com o passar do tempo, você observar quando uma emoção, ela se manifesta, ela chega no teu corpo. Eu espero que esse episódio de hoje tenha te ajudado a lidar melhor com as tuas emoções, a entender melhor as tuas emoções. Compartilha ele também com quem precisa aprender como lidar melhor com as suas emoções. Com certeza, acredito eu que todo mundo precisa aprender e a ter esse relacionamento mais íntimo com as nossas próprias emoções. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber também as notificações dos próximos episódios.